Você escuta Alexandre Frota todo dia com Rafão, ou no da Xuxa com Carinho Negão. Ouve o creep, 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 ouve o creep. Mari e Fefe dão hate em filme e Vi João acham legal. Ouve o creep, 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 ouve o creep. Nossos episódios são uma merda. Uma merda! Nossos episódios são uma merda. Nossos episódios são uma merda. É porque eu tô aqui fantasiado de Sinitru, mas eu já fui aluno do Primate, já tive algumas oportunidades. Eu sou o Tarcísio Primate. Não sei se você vai lembrar, eu falo com você às vezes lá no grupo. Você não é o Sinitru? Eu não sou o Sinitru. Aí minha fantasia. Eu nunca tinha falado, acho que isso aqui no Creep, né? A galera fica perguntando qual é meu nome. Hoje é a ocasião válida pra revelar. Mas enfim. Se você falar seu nome de novo, somente a galera não, vai falei atrás uma de você. vez, tá Sabe, ótimo. A galera não gosta muito de você não, né? Mas eu tinha falado lá com o Primate no grupo, especificamente sobre isso do Michele Suave. Eu tinha te questionado, Primate, sobre por que a carreira dele entrou em uma decadência bizarra de forma quase que instantânea, assim, ali nos anos 90. E você tinha comentado comigo sobre como foi se cessando, né, as políticas públicas de incentivo à produção audiovisual também lá na Itália. E você tinha falado sobre... a gente fica sem entender às vezes por que essas coisas acontecem, mas acho que talvez esse seja um ponto que dá pra gente puxar mais pra realidade, assim, tipo assim, isso aqui com certeza influencia, não é obviamente o único ponto, mas no cinema italiano no geral existe essa decadência, o cinema italiano que nos anos 60, tanto aqui como citou do horror, mas Antonioni, o Fellini, Pasolini, milhares de diretores ali da Itália que estão marcados na história do cinema como um todo, assim. E hoje também, para outras produções fora o cinema de gênero, a Itália também é praticamente nula. Bom, eu não acompanho tanto, né, a produção italiana, mas assim, é fácil de a gente afirmar que não é mais a era do Fellini, do Antonioni, né, do Bernardo Bertolucci e todos esses caras. Então a gente não vai cometer nenhuma gafe muito grande, porque esses caras são gigantes, né? E a gente pensar que o Mário Bava nunca foi respeitado, né, em vida, ele era considerado praticamente um técnico eficiente, o cara era um gênio, era um autor, né? Eu coloco ali o Hitchcock como grande cineasta, o Mário Bava como o Hitchcock italiano, o Terence Fisher como o Hitchcock que ficou na Inglaterra, né? Então esses caras estão num patamar incrível. Então realmente a gente está ali falando de gigantes. O Michele, ele é absurdamente talentoso, gente, porque o que ele faz na Catedral mesmo, na La Seta, no Della Morte e dell'Amore, que eu já falei, e o Delíria, que também chama Aquários e também chama Pássaro Sangrento, que eu acho maravilhoso esse filme. Ele é uma delícia, assim, ele se passa num teatro, né? Toda a questão da máscara, do próprio diretor do teatro, eu acho isso muito, muito, muito foda. Não, é incrível, é incrível. E ele faz um diálogo que é um slasher, né? Então ele cria ali um diálogo claro entre as duas possibilidades, né? Mas aí eu não vejo os outros filmes do Michele. Eu posso estar sendo bastante injusto com ele, mas aí também, né, é uma questão de escolha, porque o que ele foi fazer, né? Respondendo ao Tarcísio, se eu posso repetir o nome. Não, claro, vontade. É que aqui em São Paulo o Tarcísio não é muito coisa boa, não. Mas o... Justo.
o que ele foi fazer? Ele foi fazer telefilme de máfia, né? Mas não máfia, o Poderoso Chefão, sabe, contrabandista de cocaína ali e tal. Então, ele fez uma série de produções assim, que não saem da Itália, né? São telefilmes que circulam por lá, daí você fala, nossa, o cara fez aqui 12 filmes, tudo pra TV, né? Então o cara meio que acomodou para ficar produzindo coisas ali para canais. O Lamberto Bava foi fazer filmes de fantasia, lá Fantaguiro, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são umas aventuras infanto-juvenis, tipo, sei lá, uns Harry Potter para televisão, né? Então você vê aquela grandeza que era o cinema italiano, que circulava o mundo inteiro. Todos esses filmes que a gente está falando, se eles não passaram no cinema no Brasil, eles foram lançados em vídeo, então não eram obscuros, né? O Pássaro Sangrento era um grande sucesso da locadora. Tem o Sérgio Martino também, que começou com Se Eu Visse um Quarto Fechado, Só Eu Tenho a Chave, que o Cinetru já citou aqui, né, em outro podcast, tem o Torso, e depois foi para outras coisas, né? Não, o Martino é absurdo, assim, ele é um gênio, assim, ele fez de tudo também, e ele fez o filme de canibal, né, a gente não entrou especificamente no subgênero do canibal, que eu gosto muito, que é muito sem noção, assim, né, ele fez, acho que o mais bonito de todos, que é a Montanha do Deus Canibal. Agora eu esqueci o título, né, La Montanha dei Cannibali, em italiano, com a Ursula Andress, que ele filma dentro de uma caverna, assim, a profundidade de campo, o enquadramento, a fotografia que o cara consegue dentro de uma caverna, assim, é uma coisa absurda, assim. Então é interessante a gente olhar para esses cineastas como autores, né, como os caras que tinham pleno domínio dos subgêneros. Então o cara saía do diálogo canibal e não perdia a mão, né? Mas ao mesmo tempo eles tinham um domínio técnico e narrativo que era muito acima do que a maioria acontecia no resto do mundo. Se a gente for olhar alguns dos cineastas que a gente pode gostar ou não, mas eu acredito que vocês podem gostar de um ou outro, por exemplo, Eli Roth, ou Tarantino, ou até o Refn, né? Eles têm muito mais influências dos cineastas italianos do que os próprios americanos, né? O Tarantino não faz cinema, ele não faz cinema inspirado no Tobe Hooper ou no John Carpenter, por mais geniais que eles sejam. O cara vai se inspirar nos excessos dos italianos, na falta de noção, né? O Eli Roth vai lá copiar o Canibal Holocausto e tal. Então eu acho que essa ousadia, essa cara de pau dos italianos, ela foi sensacional, cara. Essa coisa operística mesmo, né? Sim. Deles colocarem que vem no faroeste, né? É legal. Isso que eu ia falar, reverberou no mesmo período, né? O Faroeste Spaghetti, o Tarantino que você citou é muito fã do Leone, isso aí tá claro pra qualquer um e tal. O Leone, o Corbucci. A Itália era um espaço mais permissivo nessa época, 60, 70 e 80, principalmente pro cinema, né? O cinema italiano dessa época, você sente essa fervura de liberdade, né? De todo mundo surtando e fazendo coisa muito louca. Para quem não entendeu o que o Primati quis dizer sobre o Eli Roth, né, eu e o Negão assistimos a filmografia inteira do Eli Roth em 2021, o Negão vai falar... Você assistiu, eu assisti todos os filmes e os curtos, assisti tudo que o Eli Roth lançou, eu assisti, ele lançou propaganda pra... Deixa eu terminar meu raciocínio, inferno. Você fala, eu fui o que menos falei, deixa eu falar. Deixa eu só terminar o raciocínio, caralho. Então, deixa eu falar, assiste o Holocausto Canibal e esse filme do Eli Roth específico é o Green Inferno, que vocês vão entender o que o Primati disse. Fala aí, negão, enjoado. Eu acho o seguinte, o Eli Roth, ele é uma mistura de tudo que tem de bom no mundo. Uma mistura de giallo, entendeu? Igual o Primati falou. Não adianta criticar, o cara é foda, é um dos mais piques que tem no mundo, tá ligado? É uma mistura de giallo, é uma mistura de Spielberg e uma mistura de cinema japonês, entendeu? Ele junta tudo isso e faz o filme dele. O cara tem filme infantil, filme de ação, filme de comédia, filme de vingança. Tá, ele tem muitos filmes ruins. Tem, uns 4 que não é de terror. Mas mesmo assim ele tem um filme bom. E o cara, ele é um entusiasta do terror. O Primati sabe disso. Ele é entusiasta, mano, do gênero, tá ligado? Um dos maiores dos Estados Unidos. Nem a mãe dele fala bem dele assim. Pô. É verdade. Mano, você fala puta que pariu, mas o cara é entusiasta, tá ligado? Tem muito cara bom, mano, tem muito cara ruim que é bom de coração, tá ligado? Nós mesmo, é um podcast ruim, mas nós é bom de coração, mano. Muita gente fala assim, nossa, mano, vocês é foda, tá ligado?
É mesmo, Primate. Esses dias aí, mano, teve um fã nosso que falou assim: vocês estão precisando do estagiário? Ele falou assim: não tem dinheiro, não, meu filho, pode ir embora. Ele falou assim: não, eu estagio de graça. Ele falou assim: não, mano, não, tu pode de graça, tá isso na testa, né? Aí ele falou assim: nossa, mano, vocês é bom demais. Você viu? Fazer um podcast ruim, mas nós é bom de coração. Tem muita gente ruim que não sabe trabalhar direito, mas tem um coração bom, entendeu? E o Europe é um deles. Olha, você se acha bom e é ruim de coração. Eu não vou falar a favor do Eli Roth, mas vou falar a favor de quem tá envolvido com o terror, né? São as pessoas mais legais do mundo, né? Se você for pensar, desde Vincent Price até Christopher Lee, são as pessoas mais amáveis, né? Isso é interessante. As pessoas de mais bom humor e mais de bem com a vida é a galera do terror. Só quem não está envolvido que não sabe. Mas pra você ver como a vida é, né? Eu disparei aleatoriamente Eli Roth e encontrei um fã número 1 dele. Isso é muito importante. Eu não tenho preconceito. Eu tenho minhas preferências, né? Tem alguns cineastas que eu quase que implico, mas quando eles fazem coisas boas, eu curto numa... o que eu não... Esse sujeito, eu vou falar, é o Shyamalan. O Shyamalan é um cara que... Putz, nossa, eu odeio também, meu parceiro, eu odeio o Shyamalan, que ele acabe. Não, eu tenho sérios problemas com ele, mas quando ele acerta, e talvez vocês detestem, mas eu gostei bastante, foi A Visita. Eu achei muito engraçado, muito divertido A Visita. Aí ele foi fazer O Vidro, eu queria morrer antes de terminar o filme. O filme insuportável. Essa experiência que eu tive com o Aerote foi o seguinte: na pandemia, eu tipo assim, eu e o Carinha, a gente tinha aula, como é que chama? Porque a distância? A distância, entendeu? E a gente não trampava e tal. Eu comecei a trampar no segundo negócio da pandemia, fazer estágio. E eu tinha muito horário livre, tipo, eu assistia 12 filmes no dia, entendeu? E aí, o Carinho, tipo assim, ele trampava mais que eu já trampava com o pai dele, e eu ficava, tipo, em casa sozinho, porque a minha avó é aposentada, meu tio tem a loja dele, eu ficava de boa, tá ligado? Eu recebia auxílio também. Então eu assistia, tipo, 12 filmes no dia, entendeu? Então, tipo, por isso que eu assistia a filmografia do Aerof. Eu assisti, tipo, o tá se defendendo de ter visto a filmografia do Aerof. Mano, tipo assim, foi a maioria dos filmes que eu vi hoje, tipo assim, eu tenho 3 mil filmes no Airbox, tá ligado? Quase. Desses 3 mil filmes, eu vi tudo na pandemia, tá ligado? Eu assistia muito filme na pandemia, sim. 10, 12 filmes. Hoje, só assistir um filme em 3 meses é muita coisa. O que eu posso dizer é que você descreveu o cenário dos sonhos, né, cara? Que é você ter tempo livre pra assistir o que for. Não tem como condenar um sujeito assim. Sim, tudo bem. É aproveitar a vida ao máximo. Quem dera eu pudesse fazer isso. Eu só tô conseguindo ver filme por demanda. Assim, pede pra eu escrever. Quer escrever sobre tal coisa? Quero. Daí eu vou lá assistir e escrevo. Porque não tô conseguindo encontrar tempo pra mais nada. Não, eu ia falar, não vou querer outra pandemia, né? Porque, na verdade, eu já fico trancado dentro de casa, mas, sim, esse tempo eu não vejo mais ele acontecer. O Carlinhos já citado o Martino e tal. Eu acho, sei lá, na minha opinião, que o Martino talvez seja o quarto nome aí. Porque tem o Argento, o Bava e o Fulci, eles são quase que a tríplice aliança, né? Cinema italiano, todo mundo cita os três, assim. Tem outros que vêm depois, mas acho que o Martino é quase que um quarto nome, assim. Até por aquilo que eu falei de ter uma longevidade no gênero, ter feito muita coisa. Ter pelo menos ali uns 4, 5 filmes que são obras-primas do cinema daquele período específico e tal. E aí eu queria te perguntar, Primati, em relação ao Fulci, porque eu vejo muita gente, às vezes, colocando Suspiria como diálogo, e vejo muita gente também falando do Fulci como diálogo. Obviamente, eu sei que ele fez um diálogo ou outro, mas a gente sabe que os principais filmes dele, né, não são bem diálogos, porque são calcados basicamente em questões sobrenaturais, zumbis, maldições, portal pro além e tal, um monte de loucura. Mas aí eu queria te perguntar nesse sentido, em relação até pra gente sedimentar um pouco aqui, pra quem nunca viu as coisas. Quero começar a ver o horror italiano. Você acha que seria interessante separar um pouco aqui? Tipo assim, Bava fez horror gótico, basicamente fundou o Giallo, um dos mestres do Giallo. O Argento fez algumas coisas, fez Giallo também. Como a gente colocaria o Fulci? Como a gente colocaria e outros diretores que vêm à sua mente, assim, que seria nesse grupo de principais?
Não, maravilhoso. Agora a gente tá sendo bem zoeiro, assim, né? Que é o estilo de vocês, mas eu vou falar mais sério agora. Pra gente também deixar claro que da minha parte, eu sei que de vocês também, a gente não quer zombar e nem ofender ninguém, tá? Então quando a gente fala alguma coisa assim, olha, tem muita gente que coloca o Suspiria como diálogo, eu acho um absurdo, né? E eu vou falar por quê, mas não é porque eu sou... sabe, eu quero falar que eu tenho razão e as pessoas que estão fazendo isso estão passando uma vergonha, mas é mais ou menos o que o Carlos falou, estudar é importante, entendeu? Eu não formo as minhas ideias sem pensar muito, ou sem ler muito, ou sem, sabe, pesquisar. Uma das coisas que eu mais gosto, eu gosto mais de pesquisar do que ver filme. Tem muita gente que fica frustrada. Assim. Eu não gosto tanto assim de ver filme, sabe? Não é a grande atividade. Descobrir, né, ler e procurar coisas diferentes me fascinam mais. Mas eu vou explicar, primeiro de tudo, por que o Suspiria não é diálogo e por que de que maneira que a gente pode detectar que é um diálogo. Que eu já falei, na verdade. Né? O diálogo é o suspense policial. Né? Então existe um crime de morte, às vezes são várias pessoas morrendo, às vezes são algumas, né? Às vezes o assassino mata alguém e começa a matar outras pessoas porque está chegando perto da elucidação do crime, então você vai matando peças-chave, às vezes vai matando aleatoriamente, né? E aí é muito parecido com o slasher, mas assim, não tem sobrenatural. Assim como Sexta-feira 13 não tem sobrenatural, assim como Michael Myers não tem sobrenatural, o diálogo também não tem. Alguém fala, mas o Jason vira zumbi no filme 6. Ali já é uma zoeira, né? Ali os caras já estão partindo, né, pro derivado. Depois o Jason vai pro espaço, né, cara? Então, a gente não vai falar, o Sexta-feira 13 é ficção científica. Não, virou ficção científica, né? O Michael Myers é um ser humano normal. Ele não é uma encarnação de um demônio de outra dimensão, ele não é o Freddy Krueger, ele não é o Pinhead, né? Então é muito importante a gente entender o que é o diálogo. Diálogo é uma história estilo Agatha Christie, né? Estilo Edgar Wallace, Robert Bloch e assim por diante. Psicose não é sobrenatural. E aonde que a gente vai chegar com essa questão? Quando o Argento fez a trilogia dos bichos, Pássaro da Plumas e Cristal, Gato de 9 Caudas e 4 Moscas sob Veludo Cinza, ele fez um puta de um sucesso. Fez um sucesso tão grande que outros cineastas começaram a botar nome de bicho no título dos filmes para pegar carona nisso. E o próprio Fulci fez uma lagartixa num corpo de mulher por causa disso, né? Para falar, também vou fazer um diálogo, né? Um diálogo aí com bicho no título. Até o agente falou que ele ficou tão incomodado com isso, falou, não vou mais usar nome de bicho no título porque já estão roubando minha ideia, né? Aquela coisa que eu falei que o gênero também compreende repetição e imitação. Aí o Argento faz um quarto diálogo, que é o Profundo Rosso, que vocês devem ter visto, deve ter recomendado também, que é o Prelúdio para Matar. Ou Deep Red, né, como gostam de falar os nomes em inglês às vezes, mas Profundo Rosso é maravilhoso. O Profundo Rosso talvez seja o melhor diálogo já feito. Ele é absolutamente perfeito, esse filme. Ele é de 1976, né? É um filme incrível. Tem o David Hemmings, que tinha feito o Blow Up, né, 10 anos antes, que é uma grande influência do Argento e tal. E aí, o que acontece? É aí que eu quero contar a história de um jeito que talvez seja elucidativa para as pessoas. Quando esse filme fez um baita de um sucesso, ele é estrelado pela Daria Nicolodi, que era a parceira do Argento na época. Eles nunca foram casados, mas eram um casal, né? Todo mundo reconhece eles como um casal, mas não foram casados assim. Ela é mãe da Asia Argento. Quando o Profundo Rosso fez esse sucesso, a Daria chegou pro Argento e falou assim, olha, você nunca vai conseguir superar esse filme, né? Você nunca vai conseguir fazer um diálogo melhor que o Profundo Rosso. Então, eu acho que você deveria partir para outro gênero. Você deveria fazer horror sobrenatural agora. Explora um campo completamente diferente. Sai do diálogo, porque senão você vai cair na repetição. Aí ela escreve o roteiro, né? O roteiro de Suspiria, escrito pela Daria Nicolodi. Ia ser estrelado por ela, mas o Argento acabou colocando a
Jessica Harper, ela ficou putaça, assim, ficou chateadíssima com ele, mas ele queria botar uma atriz americana pra penetrar no mercado americano, deu certo, né? Foi um puta sucesso nos Estados Unidos esse filme. Então, o Suspiria, ele foi desenvolvido deliberadamente pro agente se afastar do diálogo. Então ele não é um diálogo simplesmente porque ele falou, eu vou fazer uma coisa que não é um diálogo, é um horror sobrenatural, sobre bruxas, sobre uma conspiração, sobre a lenda das 3 mães, né, das mães, lacrimaram, suspiraram, tenebraram, inspirado no Thomas de Quincy. Então é uma origem tão completamente diferente de um suspense policial que é simplesmente um equívoco a gente chamar de diálogo, né? Então eu queria aproveitar essa oportunidade e falar assim, gente, é isso, sabe? Não é o Carlos Primati que tá espalhando isso aí por aí, é a Daria Nicolodi, é a criadora do Suspiria, é o Dario Argento. Ele fala, depois que eu fiz os meus de Ali, eu fui fazer o Suspiria, porque eu queria tentar alguma coisa diferente. Mas a gente fala, mas tem as cores, tem o verde e o vermelho, a iluminação. Cara, isso sempre existe desde sempre. Donzelas em perigo, gente sendo assassinada, essas mortes operísticas que o Argento faz tão bem, é tudo influência do Psicose. O Psicose, que foi o filme que transformou a morte num espetáculo, né? A morte espetacular da Janet Leigh no chuveiro é a grande inspiração do diálogo criar uma morte mais espetacular do que o outro. Something terrible, truly horrible has happened. One of our students, Pat Hinkle, who was expelled just yesterday for improper conduct, was murdered last night by some madman. It's a frightening story. But I always warn our students, don't I, Miss Tanner? I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships. Tem umas pessoas aí, não vou ser cagão, vou falar, incluindo eu, tá ligado? Eu sou grande fã do Luca Guadagnino, entendeu? Um dos maiores fãs do Luca. Vamos ter até um fã-clube, Luca Guadagnino BR. Sou fã do trabalho do cara. E eu, José Fanuc de Lima Neto, considero o remake de Suspiria melhor do que o original. Eu estou errado? Você me julgaria se eu fosse seu aluno? Olha, eu não te julgaria, mas agora você tocou num assunto delicado, né, meu amigo? Mas vamos lá. Eu vou tentar. Eu sou super agregador, tá, gente? Eu acho que a arrogância, a prepotência, ser dono da verdade é só pra quem é muito inseguro, sabe? Eu adoro, assim, com os meus cursos, ver opiniões diferentes e, sabe, ver a paixão das pessoas por filmes que eu detesto, às vezes, assim. Não é o caso desse. Eu não acho que seja possível superar o Suspiria, porque ele é um filme que, pra mim, ele beira o mágico, assim, sabe? Porque é um filme que tinha tudo pra dar errado. O Argento tem alguns filmes parecidos que eu acho muito ruins, assim, porque eu vejo que nessa fase o Argento tava meio que filmando pesadelos. Tá? Então todo mundo aqui já teve um pesadelo. Eu tava pisando em pipoca e depois eu não sei o que ela. Você tem uma coisa que no sonho é maravilhoso, e só que quando você vai contar é ridículo, né? E eu acho que o Argento ele trabalha um pouco numa esfera que ele tá filmando sonhos, filmando pesadelos, e quando ele acerta é foda. Ele faz assim coisas que você fica inserido naquele cenário que você fala, porra, é incrível. A primeira cena do Suspiria, pra mim, é uma das obras-primas do cinema, que a moça chega no aeroporto e vai pedir um táxi. Então ela chega e vai pedir um táxi pra ir pra escola. Cara, o que o Argento faz com essa cena, tá chovendo pra caralho, tá desabando uma tempestade, as portas abrem e fecham de uma maneira completamente aleatória, ela fica acenando pro táxi e ninguém para ela. Ele já transforma os créditos de abertura num pesadelo, assim, sabe? Então a capacidade do Argento de transformar uma banalidade em algo que é tenso, e você fala assim, putz, cara, esse filme vai ser foda, esse filme vai ser tenso, porque essa mulher tá ferrada. O que ela tá fazendo? Tá tentando pegar um táxi. Né? E aí ela pega uma instantânea. Né? E ela não consegue dialogar com o motorista fica ali ignorando ela. Então, assim, é muito foda. Mas
No filme do Guardadino, eu acho que ele faz umas coisas interessantes, como, por exemplo, ele transformar a dança num instrumento de morte, né? Porque o Argento não faz isso no Suspiria. Então, eu acho que ele dá uma melhorada no Suspiria de falar assim, se é uma academia de dança, vamos fazer com que a dança seja, né, um dos temas assim que vai causar a morte de alguém. Segundo, né, uma academia de dança comandada por ocultistas, ela faz muito mais sentido ela ser vinculada à dança contemporânea, né, a dança de vanguarda, do que a dança clássica, né, o balé clássico. Então a ideia de ter todas aquelas pessoas, né, desenvolvendo aqueles passos, aquelas performances muito loucas ali, eu acho mais interessante do que aquele balé clássico do Argento. Então quando você compara os dois filmes, você fala, porra, o cara teve ideias ali. Eu também gosto de um artifício que eu não vi no Suspiro do Argento, que é tipo o artifício da guerra, entendeu? Que ali, tipo, eles estão com mais dificuldade, estão mais pobres e tudo mais, tipo... Eu acho que esse artifício incluiu algumas coisas no filme também. Mas você diz do Baden-Meinhof, dos atentados também, porque aquilo ali eu achei meio chato, porque eu acho que ele tentou inserir um subtexto político, porque eu enfiei na cabeça que ele percebeu que o Suspiria foi lançado no mesmo mês em que aconteceram os atentados. Se você for olhar o lançamento do Suspiria, é a mesma época que teve esses atentados, né? E aí acho que ele falou, porra, vou colocar de pano de fundo. Só que ele faz literalmente isso, né? Ele bota as pessoas dando notícia na televisão, no rádio, fala que a moça fugiu lá com o grupo e tal. Eu achei aquilo meio excessivo, até porque o filme tem, sei lá, 3 horas de duração, né? Mas assim, eu gosto de filmes mais minimalistas, sabe? Que tenha menos grandiosidade na construção da coisa, sabe? Porra, você já tem uma academia de dança que é comandada por ocultistas ali, cara. Você não precisa, sabe, acrescentar outra coisa. Mas enfim, talvez hoje em dia seja melhor os cineastas pecarem pelo excesso do que por omissão, né? Muita gente hoje, tipo assim, uma gama alta de jovens ainda, uma gama alta de jovens não, galera da minha idade, tipo, de 25 até 20 anos, que viu Suspira, tipo assim, pode ser também que a época dos filmes são bem diferentes, mas tipo, tem muita gente hoje que curte também mais do Argento, entendeu? Só que tem algumas pessoas que curtem mais do Guardadino, então tipo, eu acho que pelo menos o Guardadino conseguiu fazer um remake, tipo assim, assistível, bom para algumas pessoas preferirem, entendeu? Eu acho que algumas coisas ele tem, entendeu? Sem dúvida, e ele não se furtou de fazer cenas violentas, tal. Eu fui assistir um pré-lançamento especial, bem legal, sala lotada, tal. E eu fui achando que era um filme mais contido, mais metido a ser reflexivo, tal. Não que eu não gostasse, mas ia colocar o cineasta um pouco em xeque, entendeu? Tipo, não é um cara do terror que vai fazer terror e acaba fazendo um drama social ali e tal. Mas não, o cara mete o pé na jaca ali, faz umas cenas bem violentas. Mas o subtexto que eu ia falar, que eu acho que faz parte do roteiro, de certa maneira, mas ele acaba entrando também de uma maneira mais quase que metalinguística ou não diegética, sei lá, que é o domínio do corpo feminino. Eu acho bem interessante que ele toca nessa coisa da mulher tentar controlar o próprio corpo, né? Então isso acontece pela vilã, né? Que ela quer se apossar do corpo das outras moças. Então tem uma ideia da posse, né? De você usar o corpo alheio como um objeto a ser conquistado, a ser absorvido. Tem a perda do controle do corpo, que é a morte da moça lá, né? Que é enfeitiçada lá e fica quebrando todos os ossos, então ela não tem mais o controle sobre o corpo. Mas principalmente a Tilda Swinton, né? Fazendo um papel masculino, que para mim é a ideia de que é uma mulher assumindo um outro corpo, né? Que tem essa ideia de você possuir um corpo, né? Mas eu acho aquele personagem chato pra caramba, pra ser bem sincero. Eu fui assistir o filme sem saber que era ela, eu olhei e falei assim, cara, é a Tilda Swinton maquiada.
porque ele continua meio afeminado, assim, com uma voz estranha e tal. Então foi uma coisa que eu descobri dentro do cinema, assim, foi bem engraçado. Mas eu gosto dessas ideias, entendeu? Eu acho que quando eu for assistir o filme de novo, eu não vou prestar mais atenção na história, eu vou prestar atenção nessa dinâmica dos corpos, por exemplo, ver se faz sentido o que eu pensei, ou pensar de algo diferente. Mas eu não acho o filme desprezível, não. Uma coisa que a gente não sabe hoje em dia é se os filmes vão perseverar, né? O Suspiria já passou faz tempo desse teste, né? Dos 40 anos, de ser exibido frequentemente, o Suspiria de 1977. De ser exibido com frequência, lançado em edições especiais, etc. E esses remakes, eles fazem um barulhinho e depois meio que somem um pouco, né? Eu não gostaria que fosse assim, necessariamente, né? Mas o fato é que né? Esse ano, acho que a gente teve pela primeira vez no Brasil o lançamento comercial do Massacre da Serra Elétrica de 1974, né? Que nunca foi exibido no cinema. Então a gente tem um filme de 1974 que ainda é lançado, e esse monte de remakes do Massacre da Serra Elétrica ninguém mais revê, né? Sai um atrás do outro, ele é visto na época e cai no esquecimento. Então acho que isso também fala da força do autor, né? Mas se vocês ainda querem que eu fale sobre os outros cineastas, né? Queria colocar também nesse pacote aí o Antônio Margheriti, né? Que ele é um cara bem importante e surgiu ali fazendo o ciclo gótico, né? Ele fez alguns bons filmes góticos, mas ele chegou a fazer até filme, aquele Canibais do Apocalipse, né? Então ele entrou para os filmes de canibais também e tal. Alguns outros que não são tão prestigiados assim, mas que também fizeram bastante coisa, como Umberto Lenzi, né? O Lenzi é um dos inventores ali do canibal, depois ele foi fazer filme de zumbi. Mas é interessante a gente ver esses cineastas como profundos conhecedores do cinema de gênero, e quem conhece as regras do gênero filma qualquer coisa. Por exemplo, a gente já falou do José Mojica Marins, né, o Zé do Caixão. O Mojica, ele começou filmando faroeste, né, o primeiro filme que ele dirigiu na vida é um faroeste. Depois ele foi fazer terror. Depois ele voltou para faroeste. Ele fez mais 2 filmes de faroeste, até mesmo nos anos 70. Em 1976, ele fez De Gajão, Mata para Vingar, que era um faroeste. O Fult fez faroeste. O Mário Bava fez faroeste. Antes de estrear na direção, o Dario Argento escreveu o roteiro de Era Uma Vez no Oeste, né, para o Sérgio Leone, junto com o Bernardo Bertolucci. Então você imagina, você tem Dario Argento e Bernardo Bertolucci escrevendo o roteiro de um faroeste absolutamente obra-prima, assim, transformador do gênero, para o Sérgio Leone dirigir, né? E então era muito comum esses cineastas todos fazerem muito faroeste. O Spaghetti Western ali, o Bang Bang a italiana, era muito prolixo. E como eles chamam, politotesco também, né? Exatamente. Daí tem muitos fizeram filme de ação barato lá. Total, né? Os filmes de pequenos gangsters ali, né? Os policiais. Então, esses caras, assim, eles merecem respeito, assim, no geral, porque, cara, dominar um gênero, né, dominar as regras e ficção científica também. O Margheriti fez bastante ficção científica, né? O Bava fez ali nos anos 60 ainda, né? Fez o Diabolique, que é de ação, fez o Planeta dos Vampiros, alguma coisa assim, né? Planeta dos Vampiros, que tem a Norma Bengel, né, no elenco, que depois foi imitado no Alien, do Ridley Scott. Enfim, então eu acho interessante a gente olhar pra isso também, falar, pô, os caras eram uns baitas de um fugiu o termo agora, mas eles eram não operários. Operário é meio pejorativo, embora tem uma frase, eu quero citar. Eles eram muito dedicados, né? Eles aproveitaram muito bem o fomento da indústria ali, porque todos esses aí que você citou produziram muito, né? Em pouco tempo, assim, muito filme. Sim. E eu queria citar uma frase do Fult. O Fult ele era bem rabugento, assim, né? E não sei se ele tinha problemas exatamente com o Dario Argento,
ou se era recalque, se era ciúme, se era disputa ali e tal, mas ele falava mal de bastante cineasta, ele falou mal do Cláudio Fragasso, falou mal do Andrea Bianchi e tal, xingou todo mundo. Mas ele tem uma frase que eu acho ótima, embora não necessariamente concorde, mas eu acho ótima. Mas ele fala assim, o Bava era um artista que se considerava um artesão, e o Argento é um artesão que se considera um artista. Aí, não sei se dá para tomar algum partido, assim. Mas eu acho interessante isso, né? Porque é óbvio que o cinema italiano tem vários artesãos ali, né? O Margheriti, para mim, é um deles, Umberto Lenzi, né? Mas a gente também tem os autores, né? O Argento, acho que é quem mais vai se destacar. O Bava, talvez pela versatilidade, né? A gente vê que o Lamberto Bava, por exemplo, é um artesão, né? Ele é um cara que consegue contar boas histórias, mas ele não imprime ali algo completamente novo. Mas eu quero falar do Fulci, né? Que é o que você pediu, porque o Fulci tem uma carreira muito pitoresca, assim, porque ele começou antes de todos esses, né? Ele começou ali nos anos 50, antes mesmo do Bava, tá? E é o melhor também, o Fulci. Então, eu não sei o quanto você assistiu do Fulci, mas o Fulci, ele começa fazendo comédia erótica, com o Lando Buzzanca, né, que era tipo, sei lá, uma espécie de, não de Mazzaropi, mas tipo um Oscarito, um Zé Trindade ali do cinema italiano, né, um humorista bem popularzão mesmo, bem fuleiro, assim, e ele passou um tempo fazendo isso. Aí ele experimenta umas espécies de diálogo ali, que a gente pode falar, é diálogo, mas nem tanto. E também eu queria deixar claro isso. Eu não gosto de ficar me apegando a regras, sabe? Tipo, mas, pô, que nem eu falei, o diálogo não tem sobrenatural. Você vai encontrar um diálogo ou outro que vai ter um sobrenatural. O fenômeno do Argento mistura tudo, né? Então, mistura tudo, mas aí quando a gente vai fazer, por exemplo, o Tenebre, ele não mistura. Sim, não tem sobrenatural, ali é o diabo. Até porque ali já é muito autoconsciente, né? Ele meio que comentando sua própria carreira, muitas questões. Sim, mas por exemplo, quando ele faz o terror na ópera, assim, você fala assim, putz, cara, ele é tão exagerado que às vezes você até esquece que é um diálogo aquilo, né? Porque... Sim. É um terror, né, com diálogo, mas você pode ter um diálogo que no final vem um fantasma do além e se vinga e corta a cabeça da pessoa, sabe? Isso não vai necessariamente trocar o filme de categoria. Porque até o Profundo Rosso, em muitas cenas, a gente sabe que o filme não tem, assim, sobrenatural, mas, assim, ele quase que leva a gente a crer que talvez tenha, né? Então, aquela cena do boneco mesmo, você fica assim, o que tá acontecendo aqui? É sobrenatural, não é? Então, aí entra a coisa que a gente tá mencionando de diversas maneiras diferentes, né? Que é essa liberdade que os italianos têm, esse gosto pelo exagero, que, tipo, dane-se. No Profundo Rosso tem a médium, né? Que tá logo na cena de abertura. Então, uma médium é uma comprovação do sobrenatural, ou é só uma personagem fascinante para você criar toda uma orquestração da morte dela, que é um negócio incrível e tal. Então, eu acho assim... se a pessoa faz super questão de usar um termo, né, o Tarcísio acho que sabe disso, a minha implicância, né, o cara quer chamar de found footage, quer chamar de torture porn, vê o que aquilo significa e aplica, senão, cara, é só um filme, sabe, é um filme que tem uma história, né, o Suspiria é maravilhoso, é quase que um gênero só dele, a gente não precisa falar, é um filme de bruxa, é um diálogo, é isso aqui, dane-se o gênero, né, mas pra gente fazer recomendações, que é o que vocês falam, olha, vão assistir porque é um puta filme, sabe, de dança, né, ou de assassinato, tem uma cena maravilhosa, uma pessoa despencando do vitral, entendeu? Tem mortes incríveis, sim, tem uma até porque sonora, né? Acho que muito da contribuição do cinema italiano dessa época, eu até que você tinha comentado sobre o Suspiria, assim, o filme é muito colorido e tal. Não faz sentido, por exemplo, depois do Bava ter feito Ser Mulher pro Assassino, que é um filme esteticamente, assim, primoroso, o Argento seguindo essa escola, vou fazer um filme mais contido visualmente, porque senão vão achar que é diálogo por causa disso. A evolução tá ali colocada, assim, o cinema italiano dessa época, assim, questão cinematográfica, no caso, fotografia, tem filmes espetaculares. Por exemplo, o Demone, né, o Demons, do Lamberto Bava, assim, é sobrenatural, mata uns bichão, uns zumbis, etc. Se fosse um assassino de faca, mas a mesma estrutura,
pessoas presas no cinema com um assassino matando todo mundo ali. Sabe, esteticamente, formalmente, os filmes têm muita ligação. Então não tem por que ficar nessa birra que você citou de separar as coisas e tal. Na verdade, é entender que quando elas se unem, ou unem o visual de um com a forma do outro, as trilhas do diálogo são espetaculares, que se aplicam a esses filmes. O Suspiria não é um diálogo, mas tem uma trilha que lembra muito o mesmo estilo dos filmes de diálogo. Enfim, isso tá aí pra deixar essas uniões mais poderosas, tá? Um pra impulsionar, um elemento pra impulsionar o outro, e não pra gente ficar separando e destrinchando, quase como se estivesse peneirando, aí você vai deixar mais ralo a coisa, ao invés de deixar mais profundo, né? Não, exatamente, mas assim, é aquela coisa, como que o Argento vai fazer 4 de Ali e ele não vai trazer essa bagagem para um filme dele, né? Ele até fez um filme que eu confesso que eu não vi até hoje, lá o Le Cinque Giornate, né? Ele tentou fazer uma comédia ali, um filme completamente fora do gênero e quase ninguém viu. Eu não vi, né? Eu sempre esqueço de... Também um dia vi. talvez eu assista esse filme. Mas é um filme ali que fica na filmografia dele que ninguém liga, porque fala, não, eu quero ver você fazendo filme de assassinato, filme de bruxa e escambau, né? Então ele até tentou fazer alguma coisa, mas como que ele não vai trazer essa bagagem? Claro que vai, né? Mas ele tá experimentando uma coisa diferente, assim como ele um dia podia falar assim, pô, vou fazer uma ficção científica aqui. Inclusive, esses primeiros de Ali dele, eles têm ficção científica. Ele mesmo conta que o Dardano Sacchetti e um outro cara estavam atentos a algumas notícias de ciência que estavam na mídia lá e colocaram computadores e novas técnicas de detecção né, da visão que fica na retina do olho, uma coisa completamente estapafúrdia, assim, que é ficção científica, né? Então essa liberdade é muito interessante. Mas tem gente que sei lá, né? Cada um tem suas preferências, mas tem gente que não lida muito bem com exageros, né? Com absurdos. Mas você falou do Demons, né? Eu falo assim, cara, se você quer saber o quanto o cinema italiano é maravilhoso, é só você lembrar, cara, que no Demons simplesmente tem uma hora que eles jogam um helicóptero dentro de uma sala de cinema, cara. Sabe? Tá tocando heavy metal. O tamanho da maravilha que é o cinema de terror italiano. Nessa época inteira, mim, acho que o Demons é meu favorito. É catártico esse momento, inclusive. Só ia falar que eu assisti esse filme no Fantaspoa, lá em Porto Alegre, no cinema, com o Lamberto Bava presente, cara. Então foi... Nossa, isso aí deve ter sido coisa de outro mundo. Ver aquele helicóptero caindo e depois poder perguntar pra ele de onde vocês tiraram essa ideia. Foi maravilhoso. Mas, gente... Ele respondeu o quê? Agora fiquei curioso. Eu nem lembro. Eu amo o Demons demais. Mas não foi uma coisa muito programada, assim. Acho que os caras chegaram e falaram assim, cara, e se a gente jogar o negócio aí? Vamos fazer isso. Eu juro que eu não lembro. Eu acho que seria bom pra gente finalizar então, pra dar dimensão pra quem não viu, quem quer começar e tal, a gente falar, acho que as principais expressões, ou subgêneros, como eu queira chamar, que o cinema italiano de horror se colocou, e citar aqui 5 autores pra quem quer começar e tal. Expressões que eu falo primário, por exemplo, gótico, giallo, canibais, zumbis. Perfeito. Bom, o interessante do cinema de gênero italiano, pra gente olhar aí nessas categorias aí que a gente pode considerar do terror, é que ele começa, né, ao mesmo tempo que tem esse ciclo gótico dos anos 60, e aí a gente vai ter o Mário Bava, Antônio Margheriti, Mário Caiano, tem vários realizadores ali que às vezes experimentaram só uma vez fazer filme de terror, não eram necessariamente cineastas dedicados ao gênero, mas ao mesmo tempo tá rolando ali na Itália o neorrealismo, né, que é uma escola ali que propunha você fazer filmes que fossem mais próximo da realidade mesmo, usavam não atores, filmavam em locação, saíam filmando nas ruas, né, nesses lugares. Uma coisa muito próxima do documentário.
E isso acaba sendo interessante porque tem um outro fenômeno dos anos 60 que corre em paralelo, que é o que ficou conhecido como filme Mondo, né, o documentário Mondo. Isso por causa do Mondo Cane, né, que é o mundo cão, que era mostrando culturas exóticas na visão dos italianos, né, de colonizador. Então olhar para a África, para a Ásia, como países assim mais atrasados, mais ignorantes, com tradições mais primitivas e brutais, então envolve muita coisa relacionada a sexo, a rituais de sacrifício, essas coisas, e matança de animal, de pessoas, violência e tal. E por que isso é importante? Porque eu vejo uma linha meio torta, meio maluca, que vai fazendo com que a influência do neorrealismo e desses documentários sensacionalistas, eles acabam, no início dos anos 70, embocando ali num subgênero que é totalmente italiano, que é o filme de canibal. Então é a ideia do civilizado que vai parar numa selva lá da Birmânia, da Nova Guiné ou a selva amazônica e encontra uma tribo de canibais e acaba sendo devorado por eles. Isso é uma ficção mais ou menos inspirada nesses filmes Mondo. No final, isso é início dos anos 70, aí tem o Umberto Lenzi fazendo isso, e já vem um cineasta importante que é o Ruggero Deodato, que vai tentar esse gênero também. Ele faz O Último Mundo dos Canibais, que é um filme muito bom mesmo, bem perturbador, assim. Só que isso vai acabar, no final dos anos 70, se misturar com os filmes de zumbi. Então a gente sai dos Mondo, vai pro canibal e chega nos zumbis, né? É mais ou menos parecido. Então, ao invés de você estar ali na selva, descobrir os canibais, você descobre zumbis, que é uma coisa muito mais absurda. E em 79, o Lúcio Fulci, que era um cara que vinha ali de fazer diversos gêneros diferentes, mas não era tão identificado assim com o terror, ele faz o Zombie 2, né? Ele faz uma espécie de continuação do Zombie, que na verdade é o Dawn of the Dead, do George Romero, produzido pelo Dario Argento, lançado na Itália como Zombie. O Fulci, muito malandramente, inventa o Zombie 2, não é uma continuação oficial, e para mim é aí que ele inventa realmente o subgênero do zumbi italiano. Quem gosta de zumbi geralmente vai amar os zumbis do Fulci. E eu acho que esse período, 79 até 81, 82, o Fulci tem uma explosão de criatividade e faz as maiores obras-primas dele, que é Pavor na Cidade dos Zumbis, Terror nas Trevas, né, que é o The Beyond, o Lá de Lá, e a Casa do Cemitério, né, Quella Villa Canta ao Cemitério, né, House by the Cemetery, Gato Preto. Ele faz coisas incríveis. Só que o Fulci, ele tá completamente distante do diálogo, né, que é aquela ideia de uma coisa investigativa, com algum senso de lógica. O Fulci é o cara mais absurdo, mais desapegado a qualquer senso de verossimilhança, ainda mais do que o Argento, eu acho. E ele faz umas coisas que a gente poderia catalogar ali meio que na esfera do horror cósmico, né? Tem gente que vê influência muito direta do H.P. Lovecraft mesmo em algumas coisas, chega até a citar como adaptações de Lovecraft, mas eu acho que é muito mais uma afinidade, uma proximidade dos temas. Mas aquela ideia de espalhar portais do inferno, né, para outras dimensões onde vem demônios, essas coisas. E o que eu adoro no Fulci, que tudo acaba mal, tudo acaba em desgraça, não tem salvação, não tem redenção, não tem nada. O final do Lado de Lá é uma das coisas mais incríveis, que para mim eles saem daquele inferno na Terra para ir parar num limbo, né? Que é a pior coisa possível, você vai parar no vazio absoluto, sim, né? Então ele faz uma coisa meio existencialista, meio cósmica, meio fim do mundo, tal. Então o Fulci é amado, na minha opinião, porque a galera que gosta de desgraça vai gostar dos filmes dele acima de tudo, né? Mas esse período, comecinho dos anos 80, e filmava bem pra cacete. Eu lembro que eu tava assistindo uns filmes de gato com a minha mulher, que ela ia fazer uma live sobre filmes de gato. A gente assistiu vários filmes de gato, gato mesmo, animal, né? Gato em filmes de terror. E uns filmes bem miseráveis, assim, legalzinho, mas nada demais. Quando a gente foi assistir o Gato Preto do Fulci, cara, o filme, a história não faz muito sentido, não é nenhum dos grandes
filmes dele e tal, mas é muito bem filmado, cara. É bem filmado pra cacete, assim. Ele era um baita de um técnico. E a gente, assim, quase chorando de emoção, né, com a maestria do cara conduzir uma história que a gente não tava nem entendendo direito. Falei, cara, o que esse velho tá fazendo aí? Sei lá. Mas era tão bonito. Então, acho que tem essa magia também no horror italiano. Às vezes você tá tão hipnotizado pela beleza, pela sensualidade da trilha sonora, das cores, da direção de arte, seja lá o que for, que você deixa de lado prestar atenção na história. Então acho que esses são as grandes figuras, né, do horror italiano. E aí nos anos 80, para mim é a fase, o início do fim, mas a gente tem o Michele Soavi, que é incrível, o Lamberto Bava, que assume ali um pouco alguns compromissos do Argento, né? O próprio Demons é produzido pela Argento, os primeiros filmes do Michele Soavi são produzidos pela Argento, então o Argento, ele não faz, ele faz outros bons filmes, né? Como o Terror na Ópera, o Creepers, né? O Fenômeno, mas ele também deixa ali alguns discípulos fazendo coisas decentes. E eu mencionei o Ruggero Deodato. O Ruggero Deodato faz o filme de canibal definitivo, que é o Canibal Holocausto, de 1980, e ele mesmo falava que ele era assistente do Roberto Rossellini, né, que era o principal cineasta ali do neorrealismo, e que ele diz que esses filmes, né, estilo found footage, falso documentário, né, tentando se passar por realidade, mas sendo ficção, é uma influência do aprendizado que ele tem no neorrealismo. Então é muito incrível isso, a gente vê que ao mesmo tempo que a gente tem os filmes mais fantasiosos e mais alucinados, como Suspiria, os filmes do Fulci e tal, a gente tem o Ruggero Deodato, Umberto Lenzi fazendo esses filmes de canibal, de canibais, né, na selva, totalmente cru, totalmente impiedosos, assim, super realistas, né? Então o cinema de gênero italiano aí tem material aí, tem obras-primas para todos os gostos. Espero pra galera que esteja ouvindo a gente que tenha curtido essa introdução. É muita coisa, gente. Deu pra perceber que o cinema italiano de horror se expressa de muitas formas. Um período aqui, esse auge que a gente tá falando, mas ainda são basicamente 30, 35 anos aí. Ainda é muito tempo. E como eu falei, esses cineastas produziram muito. Então o que resta pra vocês agora, rapaziada, é um presente muito grande, que é poder se aventurar. Tenho certeza que, assim como eu, o Primati adoraria relembrar a sensação de ver esses filmes aí pela primeira vez. Então vocês têm essa oportunidade fantástica de se vislumbrar nessas obras-primas aí pela primeira vez. E é isso. Acho que vai ser da hora. Foi muito... Assim, quero agradecer a presença do Primati. Vocês que estão nos ouvindo, talvez não tenham noção, mas provavelmente o Primati, na minha visão pelo menos, é a pessoa que mais entende cinema de terror no Brasil. É uma grande referência para mim pessoalmente. Vocês foram abençoados aí com mais uma aula dele. De graça, porque ele cobra. Exatamente. Porque... E quando ele cobrar, paguem, porque eu já paguei algumas vezes e pagaria outras. Vou pagar, né? Quando ele vai sair próximos cursos aí, né, Primati? De horror, com certeza. Cara, eu adoro falar do gênero, né? Não sei se eu tenho esse cacife todo, não, mas eu adoro discutir aí, aprender e, cara, quando a gente tá se preparando para fazer o curso, tem coisa que a gente aprende na véspera, assim, ou muda de opinião enquanto tá falando. Pô, é demais, cara. Eu convido todo mundo a não só a ver os filmes, mas a refletir, conversar com os amigos, assim, ouvir esses podcasts, né? Eu adoro podcast. Como vocês percebem, né, eu falo bastante, gosto de falar, então, quando convidarem de novo, fiquem preparados aí. E esse é o pior podcast de terror do Brasil, entendeu? O melhor podcast em ser o pior, entendeu? Tipo assim, geralmente muita informação pessoal, poucas informações negócio. Então esse podcast foi totalmente diferente para nós, porque o Primati hoje ele descabeçou todo o cinema italiano, entendeu? Moveu aí e nós só ficamos olhando, falando alguns trem. Eu pessoalmente fui algumas bolachas, né? Então, bom demais. Não queria estragar a tradição de vocês, gente. Então, vocês me chamem num próximo aí pra eu ficar mais ouvindo e sendo zoado. Falando besteira. Vai ser legal também. Primati, qual que é a sua rede social pra galera te seguir, pra acompanhar quando vai sair curso e tal?
é meu nome, né? Carlos Primati. É importante que é um T só e I no final. Aí eu tô mais no Instagram, tem Twitter também. Eu acabo descobrindo quando alguém acaba me seguindo ali. Eu sou meio ruim de ficar preparando material de divulgação, essas coisas, mas acontece, né? Quando a gente tiver concurso, com palestra, eu escrevo bastante pros livros da Versátil Home Video, então... Para quem gosta de colecionar livros, tem um monte de gente boa escrevendo, é incrível esses livros. E eu escrevi. O Jet escreveu da primeira trilogia do Hellraiser. Inclusive, não sei se você viu, teve a Horror Festival lá. Aí, tipo, os caras da Versátil, eu conversei com eles e tudo mais. Eu vi isso lá. Teve a parte do Jet, né? E teve sua parte também. Eu li sua parte lá também. Isso, esse daí foi do Obras Primas do Cinema, né? Tem um texto dele e um meu e da Bia, né? Da Beatriz Saldanha. Isso. Mas eu vai sair em breve aí, capaz de quando... Vai levar um tempinho ainda, quando tiver no ar o episódio aí, um livro sobre diálogo, e nesse livro eu escrevi exatamente sobre a trilogia dos bichos do Argento, e que é lançado pela Versátil Home Video. É bem legal, porque a gente tem tão pouco conteúdo de cinema de terror em livros, né, que esse pessoal acaba cumprindo esse papel para, enfim, espalhar aí o debate sobre o gênero, que é tão importante. Vocês já sabem onde me encontrar, @Cinetru, segue eu lá. Ninguém gosta de ser, Cinetru. Todo mundo sabe onde te encontrar. Embaixo tem o link do trabalho de todo mundo, entendeu? Isso é tudo bem, pessoal. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.